E aí, pessoal, como vocês estão? O Nascido ESC de hoje é um Nascido ESC especial que eu não gostaria de fazer. Mas, como nós fomos desafiados, digamos assim, como cristãos, eu não podia ficar quieto. E vocês sabem que assuntos polêmicos eu costumo me pronunciar bem depois para passar o burburinho, porque afinal o Nascido não é um ministério que corre atrás de likes, que corre atrás de views. O nosso negócio é ensinar a palavra de Deus para vocês. E por falar nisso, pessoal, meus queridos irmãos, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal do Nascido de novo. Clica aqui embaixo no botãozinho inscreva-se, ativa o sininho para que você seja notificado dos vídeos novos e dá o like para o YouTube saber que você gosta do Nascido de novo, tá bem? E o que rola, pessoal? Eu preparei um estudo em duas partes, vão ser 2 vídeos que eu vou fazer para vocês, vamos falar um pouco sobre perdão, sobre pecado perdoado, sobre consequência. Na primeira parte a gente vai fazer uma introdução, a gente vai entender o básico, para depois no segundo episódio a gente entender direito o cerne da questão. Então vamos lá. Muito se fala em perdoar o pecador. Erroneamente se coloca o perdão como algo que exime o pecador da consequência do seu pecado. Há algum tempo atrás a gente viu um programa de televisão aí de renome fazendo uma matéria onde visitou um presidiário preso por estupro e assassinato de uma criança de 9 anos e que molestou outras durante sua vida. Essa matéria causou revolta na população e foi aí que entraram em cena os crentes isentões que diziam que o programa de TV estava certo, que foi dar um abraço e que Jesus faria o mesmo. Bom, pessoal, Jesus faria o mesmo. Será que ele faria o mesmo? Primeiro a gente tem que entender, eu acho que é o seguinte, Jesus veio para aqueles mais necessitados. Mas nós vamos entender uma coisa, o que Jesus faria? De onde a gente tira, como a gente está respondendo essa pergunta? Não tem nada de errado em você falar que você segue Cristo, que você imita Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos coloca isso, tá? A gente vai analisar primeiro a questão sobre o que Jesus faria. A gente vai... Hoje tem uma moda, tem até as pulseirinhas. Eu usava até pouco tempo aí a pulseirinha com as iniciais, né? O que Jesus faria, o que faria Jesus. Tem 2 filmes lindos sobre isso. Tem um livro maravilhoso, inclusive editado pela editora Mundo Cristão, que nós devemos agir com as pessoas como nós achássemos que Cristo agiria. Ou seja, tudo que você for fazer, o que você deve fazer? Perguntar o que Jesus faria no seu lugar. O problema não é isso, imitar Cristo. Imitar Cristo é o princípio do cristão e Paulo nos ensina a imitar Cristo lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O problema está em saber o que realmente é que Jesus faria em determinada situação. Hoje a gente está mais voltado para o imaginar o que Jesus faria e não se colocar literalmente fazendo o que ele faria. Hoje, quando a gente vai fazer a pergunta, a gente imagina uma situação, muitas vezes pendendo para a nossa carne, a satisfação, ou seja, a ideia que faz o quê? Que pende para a carne, que satisfaz aquilo que a gente quer, a gente imagina o que Jesus faria e a gente coloca isso, né? A gente coloca isso como correto. Mas a gente tem que entender que não é através do que a gente imagina que Jesus faria que nós devemos andar. A gente não deve imaginar o que Jesus faria, a gente tem que saber o que Jesus faria. E só tem uma maneira de saber o que Jesus faria, tendo uma vida com ele. Que é uma vida como? Uma vida estudando a sua palavra, conhecendo a sua palavra, se envolvendo com as coisas de Deus. Fazendo a leitura da sua palavra. E qual é a sua palavra? A única palavra de Deus é a Bíblia. Estudar a Bíblia, fazer o seu devocional, você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai orar aquela palavra, você vai orar em cima daquela palavra. O que é a oração? É o relacionamento com Deus.
É quando o filho chega para o seu pai, o pai já sabendo da situação, já sabendo o que vai fazer, pois ele sabe, ele é perfeito, ele é soberano, mas o filho vai ao colo do pai. Pai, me ajuda, o pai só está esperando o filho. Porque tem um relacionamento com esse filho. Porque ele amou esse filho a ponto de dar a vida do seu filho por aquele ser humano que está orando com ele. Então você vai orar, você vai ler a palavra de Deus. Porque o único lugar onde você vai aprender o que Jesus faria, 2 Timóteo 3, 14 a 17 fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, veio para nos ensinar, portanto, e lá é que nós vamos aprender a santa vontade de Cristo. Não é no nosso coração que é errado. Eu já dei o exemplo para vocês e vou falar de novo. Eu falo sempre isso aqui. A pedra sabe que existe, mas ela não raciocina. O cachorrinho, ele existe e sabe que ele existe, mas ele não raciocina. O ser humano existe, sabe que ele existe e ele raciocina. Só que nós somos errados, nós somos limitados. E acima de nós temos Deus, que é ilimitado. Ele existe, ele sabe que ele existe, ele raciocina e ele tem poderes, atributos que nós nunca vamos poder entender, porque ele é perfeito. Então, como uma criatura perfeita, nós podemos raciocinar para imaginar o que Deus faria, o que Jesus faria. Entendeu como essa questão é delicada? É difícil? Só estudando a Bíblia a gente vai aprender a santa vontade do Senhor. E aí nós vamos fazer o quê? O que o Senhor realmente faria. Porque nós vamos poder imitá-lo, porque nós conhecemos a sua palavra, nós conhecemos o seu caminhar. E nós vamos procurar caminhar como eles. Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Sem esse ensino, o povo peca por falta de conhecimento. E muitas vezes peca achando que está fazendo a obra de Deus. Olha só, Oséias 4:6 é famoso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também ou que me esquecerei dos teus filhos. Portanto, a gente tem que imitar Cristo, mas para poder imitar, a gente precisa conhecer os passos de Jesus. E a única forma de conhecer esses passos é tendo uma vida cristã completa. É orando, buscando a Deus, estudando a sua palavra, orando a sua palavra. Amém? Então, é a Bíblia que vai nos dizer o que Jesus faria. Agora, o que isso nos traz, a gente sabendo onde a gente vai aprender o que Jesus faria, pessoal, na próxima parte, no próximo vídeo, a gente vai ver então se Jesus iria lá e daria um abraço naquele criminoso sem perguntar nada, sem discutir nada. Porque na matéria foi discutido que ele estava 8 anos sem receber uma visita, coitado, e não se tocou em assunto do crime dele, da barbaridade que ele fez e não o chamou ao arrependimento, que é o que todo cristão tem que fazer com o pecador. Isso nós vamos falar no próximo programa, tá bem? Não se esqueça que aqui você tem um link com todas as redes sociais do Nascido, nosso podcast, nossos e-books gratuitos, nosso link para o curso de devocional, que tá lá básico, mas de básico não tem nada, e o link para o nosso curso de teologia, uma formação completa para você saber estudar a palavra de Deus. Até o próximo Nascido Antes.